vão receber também, amém? Eu creio nisso, no nome de Jesus. Foi em 91, quando eu saí desta igreja como missionária para Portugal. E fazia mais ou menos 30 anos que eu não voltava na cidade de Monção. Foi a primeira cidade que eu fui missionária. Então, foi a cidade que eu chorei 2 anos. Foi a cidade que eu achei que eu perdi tudo, que eu não seria missionária e que voltaria e nunca mais seria missionária. Então, foi ali, aquele lugar que Deus tratou comigo, me ensinou, me amou, me ensinou a crer que Ele é o meu Pai e que Ele cuida de mim. Então, depois de 2 anos, eu fiquei firme em Monção, uma cidade muito católica, muito difícil, e o meu desejo era voltar lá para visitar, depois de 30 anos. E quando agora eu voltei para os Estados Unidos, um dos amigos meus falou, foi missionário lá também, Vasti, por que você não vai agora visitar Portugal? Eu disse, mas eu não tenho dinheiro. Não se preocupa, eu vou te dar metade da passagem. E eu fiquei tão empolgada, tão feliz, porque é muito caro. Aí um amigo meu me ligou, ele falou assim, oi Vasti, como você está? E eu estava tão empolgada, eu estou super feliz. Olha, um amigo meu me deu metade da passagem para ir para Portugal. Ele falou assim, eu te dou a outra metade. Oh, amém, glória a Deus. Comprei a passagem. Antes de comprar, eu falei com uma amiga minha chamada Lúcia, que mora em Lisboa. Lúcia, eu estou pensando em ir a Portugal, vou comprar passagem, tal, tudo. E não pedi para ficar na casa dela. Oh, vem para minha casa, pode ficar 3 meses aqui. Está tudo bem, eu empolguei, ai glória a Deus, é de Deus. Aí quando eu comprei a passagem, faltando mais ou menos 10 dias para viajar, ela me liga, Vasti, não posso te receber na minha casa. O que aconteceu? Eu pensei, quando eu chegar em Portugal, eu tenho 3 meses, eu vou fazer todo o roteiro das cidades que eu quero visitar. Eu falei, não, eu não tenho condições de comprar outra passagem, porque é comprar outra passagem. Não, eu vou. Irmãos, liguei para um amigo meu pastor, fui para Maia, uma cidade que eu ajudei também a trabalhar na Maia. Maia é uma cidade totalmente, nessa igreja só tinha português, e agora só tem brasileiros. É incrível como os brasileiros estão em Portugal e como também, graças a Deus, porque eles estão buscando do Senhor. Foi maravilhoso eu estar ali, o pastor me recebeu muito bem, foi realmente de Deus. Quando eu fiquei lá, fui para Felgueiras, também a cidade onde eu ajudei. E foi tremendo também, Deus me abençoou. Aí depois de Felgueira, fui para Monção. Monção foi o lugar mais emocionante, porque esta cidade marcou a minha vida. Aí quando cheguei lá, eu visitei todas as pessoas que eram da minha época, de 81, uns já morreram, e pude orar com a irmã Lourdes, nós orávamos de manhã, de tarde, à noite, era oração assim, foi um tempo precioso. Ela disse, fica aqui para o Natal, eu queria ir para Lisboa, mas fiquei lá no Natal e foi precioso. Eu pude ver o Espírito Santo me direcionando em cada situação. E no dia 25, a nora dela veio para a casa dela. Então, no dia 25, o Senhor me deu oportunidade para ministrar para a nora dela, que precisava de libertação. Então, foi um tempo assim maravilhoso em Monção. No domingo eu tive a oportunidade de pregar na igreja. Foi assim maravilhoso o que Deus fez na cidade de Monção. E me alegrando o coração, realizando os meus sonhos e vendo a fidelidade de Deus naquele lugar. E vendo as pessoas que todavia perseveram em oração e pedindo um avivamento para Portugal. Eu não sei se eu já falei para vocês aqui, a nossa lista de oração em Monção era por programas evangélicos, estrada, mas o que mais me alegrou também o meu coração, que no apartamento onde o pai do pastor do Geel morou, nós moramos junto nesse apartamento, no segundo edifício, irmão, que já era outro edifício, uma pessoa desta igreja de Monção está colocando um programa de rádio para a cidade. Isso é a oração de 40 anos passado.
a gente está vendo Deus realmente movendo na cidade e fazendo milagres. Eles são um povo, continua bastante católico, mas agora está um pouco mais flexível para receber a palavra do Senhor. Então, Portugal é um país, todavia, carente da palavra de Deus. Os portugueses, os brasileiros que estão indo para lá. Inclusive, eu assisti uma conferência em Braga, onde os pastores portugueses estão tentando integrar com os pastores brasileiros e com os brasileiros, para que eles também ficam na igreja. Porque geralmente procuram os brasileiros, né? Os brasileiros vão procurar os pastores brasileiros, porque está crescendo demasiadamente. As igrejas em Braga estão crescendo com os brasileiros que estão lá. Então, eu pude ver o poder de Deus. E o que mais impressionante também, que me contaram, que uma irmã teve uma visão e disse: olha, Deus vai trazer muitos brasileiros para avivar Portugal. Amém? Então, vamos orar pelos brasileiros que ali estão, para que haja realmente um avivamento, porque precisa, irmãos. Ainda foi difícil em 81, agora está um pouco melhor, mas precisa das nossas orações. Então, depois daí, eu voltei para Lisboa, para a casa da minha amiga, porque ela estava muito doente, teve problema de vesícula, por isso ela não pôde me receber, estava no hospital. Ela já estava boa nessa época. Depois eu voltei para Lisboa, e de Lisboa uma amiga me liga da Inglaterra: Vasti, eu sei que você está aqui em Portugal, você não vem na Inglaterra? Eu falei: se pagar a minha passagem, eu vou. Aí, foi tão tremendo, aí me pagaram a passagem. Eu fui para a Inglaterra para realizar um sonho. Meu maior desejo era ir na Inglaterra para passear, para tirar fotos. Eu estou falando tudo isso, irmãos, para mostrar a fidelidade de Deus, como Deus realmente realiza os nossos sonhos. Eu não sabia disso. Eu falei para o pastor: pastor, a única certeza que eu tenho é que eu estou indo para Portugal e que tem a minha passagem. Pronto, o resto não sei o que vai acontecer. Então, chegando lá na Inglaterra, foi muito bom. Visitei todos os lugares turísticos, que era o desejo do meu coração. Tirei muitas fotos, fui numa igreja britânica, inglesa. Foi excelente o tempo que eu passei com a minha amiga, pudemos orar também, e lá passei o ano novo. Aí, depois disso, eu fui para a Alemanha, encontrar com o pastor Joé de Júnior. Lá também Deus me deu, fiquei 20 dias, foi o lugar que eu mais fiquei, foi na Alemanha. Um lugar muito bonito, muito frio, neve tremendo, mas tremenda neve. Foi assim, mas foi um tempo, nunca andei tanto de trem, de ônibus, em toda a minha vida, porque lá o trem e o ônibus funciona. É muito confortável, e falar: vai chegar 7 horas, o ônibus chega às 7 horas. Então, quase todas as pessoas usam muito trem. E naquela neve toda, gente, eu estava acostumada com neve nos Estados Unidos, mas lá era confortável. Todo mundo tinha carro na igreja, então ninguém andava na neve. E agora, na Alemanha, não, era só trem e muito frio, mas foi assim tremendo. O Senhor me deu a oportunidade de falar na igreja, de orar com muitos brasileiros, de ministrar a palavra de Deus. A Alemanha também precisa muito das nossas orações. Eu vou entusiasmar vocês a continuar. Eu sei que vocês oram pelo pastor Júnior, que está lá. Continua orando por ele, continua orando pela igreja, porque realmente precisa de um avivamento de salvação, porque na Alemanha, em Hamburgo, tem muitos brasileiros. É uma cidade que tem muitos brasileiros. E tiveram muitas igrejas brasileiras que fecharam. E também tem muitos outros que estão desanimados, porque fecharam as igrejas, assim, sem dar nenhuma satisfação. Então, precisa das nossas orações. E uma das coisas lindas que eu achei tão precioso, é que muitas pessoas me procuraram lá, e falaram para mim assim: ó, Vasti, o pastor, foi muito bom o pastor ter vindo conosco, estar conosco, porque nós o amamos. Ele é um homem de Deus. Então, as pessoas que estão na igreja estão felizes com ele. Isso é maravilhoso, você ouvir esse testemunho. Então, realmente foi um tempo de Deus, que Deus está levando eles para este lugar.
Aí depois, também alguns amigos meus que estavam em Bolonha, e missionários, eles falaram para mim assim: Vasti, vem aqui nos visitar. Então eu fui visitá-los também, passei lá só 4 dias, foi muito rápido. Tive a oportunidade de ir em Roma, conhecer Roma, porque também era o meu desejo. Eu falo que eu tive uma viagem de adolescente, porque foi muito corrida e de um lado para outro, né? Mas foi precioso ver os meus amigos e aproveitamos, porque Roma é perto, fui visitar Roma, mas depois eu fui para Mônaco. Mônaco foi uma cidade que eu morei. Eu morei em Nice, porque Mônaco é muito perto, toda a Europa é tudo muito perto. São 30 minutos de Nice até Mônaco. E eu morei em Nice trabalhando com cabo-verdiano. E fui visitar a cidade de Nice também, a igreja que eu estava ajudando, francesa. Irmãos, eu percebi que nessa igreja só tinha africanos. O pastor inglês e a pastora americana. Então, eu tinha mais ou menos umas 150 pessoas nesta igreja, mas só de cabo-verdianos. Eu pensei, meu Deus, que coisa impressionante o que Deus está fazendo, trazendo os imigrantes também para a salvação, para a libertação, para conhecer a Jesus. Bom, depois daí, lógico que eu fui a Mônaco, porque é tão perto de trem. E chegando em Mônaco, Deus é tremendo. Realizou um sonho que eu tinha há 26 anos passado. Quando eu morava lá, eu via um restaurante muito chique, muito bonito. Eu tinha o desejo de entrar nesse restaurante, comer nesse restaurante, mas nunca nem entrei, porque era muito caro. Via só pessoas muito chiques entrando lá. E eu estava lá em Mônaco tirando foto, porque é lindo, e de repente apareceu uma moça, ela chama Mila, e eu falei assim: por favor, você pode tirar fotos de mim? Ela começou a tirar. Depois que ela tirou, eu agradeci e perguntei: posso orar por você? Ela disse sim. Orei por ela ficou super agradecida, muito feliz, e depois, olha, eu vou tomar um café na esplanada. Eu disse, tudo bem, eu posso ir com você? Pode. Quando chegou na esplanada, eu falei, meu pai, e agora? Era tudo muito chique. Eu falei, vai ficar todo o meu dinheiro aqui. Então eu olhei no cardápio e vi só um cappuccino, 10 euros, então eu tomei só aquilo. E quando fui pagar, ela falou, não. Eu falei, não, deixa que eu pago, porque eu só comprei aquilo que eu achava que podia pagar. Não, ela não me deixou pagar. E quando terminou tudo isso, ela falou, olha, eu vou te convidar, eu te convido para ir num restaurante muito bom. Eu falei, tudo bem, estou aqui, não estou fazendo nada. Fui para o restaurante, imagina só, Café do Paris, em frente ao Cassino de Mônaco, na esplanada. O lugar, irmãos, que eu só passava de perto. Ela me convidou, me pagou tudo, irmãos, e ainda queria que eu tomasse um café. Ela tinha prazer em pagar as coisas para mim. Eu nunca tive isso. Muita gente já pagaram muitas coisas para mim, já me deram, mas a alegria, a felicidade, o prazer de que eu estivesse ali com ela e o prazer dela pagar. Irmãos, eu fiquei impressionada. 26 anos passados, Deus realizou um sonho de comer naquele restaurante super chique. O que eu estou falando para vocês, irmão, é a fidelidade de Deus, é a bondade de Deus. Ele cumpre os desejos do nosso coração. Então, toda essa viagem na Europa que eu fiz foi realização de sonhos que eu tinha desejo no meu coração. Inclusive, para ir para a Monção, nós já começamos a orar há 7 anos, quando eu ainda estava nos Estados Unidos. Nós começamos a orar. Eu comecei a orar com a irmã Lourdes. Irmã Lourdes, um dia eu apareço aí, mas nem sabia quando seria esse dia. Era um dia imaginário.
mas nós estávamos orando. E o lindo de tudo, irmãos, sempre continuamos orando. O filho dela, mais novo, ele está com 40 anos, mas ele já tinha afastado do Senhor 20 anos. E ela continuou persistindo. Há 2 anos passados, ele voltou para Jesus. A família, inclusive a Sandra, que eu orei no dia 25, no Natal, é nora, a esposa dele, nora da irmã Lourdes. Então a gente vê assim a persistência desta mulher, continuar orando pela sua família, continuar orando por Monção, pela cidade, pelo pastor, para que haja um avivamento na vida dela, na vida da igreja, na vida dos seus filhos. Então, o desejo do meu coração nesta manhã é que você também não desista daquilo que você tem colocado diante do Senhor. E Deus é maravilhoso. Também visitei Marcos de Canavês, que foi uma das cidades que eu morei. Falei lá na igreja, então quase todos esses lugares que eu morei, o Senhor me deu a oportunidade de rever amigos, de orar com amigos, de falar na igreja e de ver o que Deus está fazendo nesses lugares e de ver todas as lutas, todas as dificuldades que passamos, não só eu, como o pastor Joed, os outros pastores que passaram naquele lugar, e de ver a glória de Deus, o poder de Deus, a transformação por causa do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus, irmão. E a coisa que me impressionou, em Monção, o povo era muito pobre. Um só da nossa igreja tinha um carro. Quando eu voltei lá agora, eu fiquei impressionada. Os filhos daqueles que aceitaram Jesus como Salvador a primeira vez, todos têm carros. Eu fiquei impressionada. Estão fazendo universidade. Quando que os outros da irmã Lourdes, os 2 dele, um se formou para engenheiro, está nos Estados Unidos. Ela tem uma casa na vila, uma casa no outro lugar. São 2, um apartamento no centro da vila. Então eu pude ver a perseverança, o poder do Evangelho de trazer cura, de trazer libertação. E a irmã Lourdes, ela só aceitou Jesus porque ela precisava de libertação. Ela procurou os médicos e os médicos disseram: nós não sabemos o que você tem. Quando a Maria Pires estava lá, a melhor amiga dela, que é a irmã Adelaide, que tinha aceitado Jesus, foi curada rapidamente. Ela procurou Jesus. Mas a intenção dela era só ficar um tempo, que quando ela fosse liberta, ela já não ia mais na igreja. Mas só que o processo demorou 1 ano, e com esse 1 ano, ela permaneceu firme com Jesus. E ela falou, uma coisa que ela me falou, que eu nunca tinha ouvido antes, ela falou: Vasti, quando eu aceitei Jesus, a minha vida piorou, piorou financeiramente, meu marido não tinha trabalho, ficamos sem trabalho, ele ficou sem trabalho por muito tempo, e eu passei muitas dificuldades financeiras, só não passei fome, Deus não permitiu, e ela permaneceu firme orando, e agora, irmãos, eu pude ver, e trabalhando, a fidelidade de Deus na vida dela, na vida dos seus filhos, e ela disse: para o meu filho fazer faculdade no Porto, foi muito difícil, mas Deus nos deu graça e prosperou. Aquelas casas que era super pobre, eu fui visitar, construíram tudo novo, estão tudo assim, abençoado financeiramente. E, irmãos, eu creio piamente que o Evangelho não é só para libertar fisicamente, emocional, espiritualmente. E a irmã Lourdes foi completamente liberta depois de 1 ano de obra de macumbaria que tinha feito para ela. Por isso os médicos não conseguiam descobrir, porque era espiritual. E por causa disso, ela continuou firme, e até hoje ela está firme com Jesus, amando a Jesus, perseverante
e crendo no poder do nome de Jesus para salvar não só ela, mas toda a sua família e para trazer um avivamento em Monção, em Portugal. E eu creio que nós também, como igreja, temos que nos levantar. Eu sei que você já ora pela sua família, que você ora por esta cidade, mas vamos continuar orando e crendo como Abraão. Já não tinha mais nenhuma esperança, a sua idade já era avançada, Sara avançada em idade. Abraão não olhou para a sua situação física, nem emocional, mas ele olhou para Deus e chama as coisas que não são, como se já fosse, amém? Vamos chamar a existência na sua vida, na sua família, na sua cidade, onde você está, o impossível. Se você está passando por uma situação que está sendo difícil, emocional, espiritual, financeira, mas você está de olho nessa situação, tira os seus olhos desta situação e coloca no autor e consumador da sua fé, que é Jesus. Aquele que começou a fé em você, ele vai terminar e vai trazer a vitória. Nem sempre a circunstância muda, mas você vai mudar, amém? Muitas vezes Deus não nos tira da situação, mas o nosso coração, a nossa mente muda e nós continuamos perseverantes, orando, crendo. E uma das coisas que me impressionou muito, irmãos, nesse tempo, é alguns pastores que estão cansados, que estão desanimados por causa da obra, que não cresce, muitas coisas que aconteceram. E eu voltei dizendo o seguinte: quando eu vejo alguma coisa acontecendo com outras pessoas, eu olho para a minha vida. E eu comecei a orar por mim mesma. Eu oro por eles também, mas eu falei: Jesus, eu não quero entrar nessa estafa. Eu não quero entrar nesse estresse por causa da situação. Eu quero continuar fervorosa de espírito, te buscando com ânimo, te buscando com fé. Não importa o que está acontecendo ao meu derredor, mas entrar em fracasso, entrar em desilusão, entrar em desânimo, no nome de Jesus. Eu não quero isso para a minha vida. E, irmãos, e o tempo está mesmo propício para nós entrarmos em desânimo, em tristeza, em frustração, porque as coisas estão de mal a pior. Mas nós cremos num Deus que morreu, ressuscitou, está sentado à destra de Deus, intercedendo por nós, e Ele intercede por você. Porque você não é uma qualquer. Você é filha de Deus. Você é filho, herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus. Por isso, no nome de Jesus, se você está desanimado, olha para a sua circunstância e você não vê mudança, eu te convido nesta manhã para fazer como Abraão. Olhar para aquele que te deu a promessa, olhar para aquele que diz que é Jeová Rafá, olhar para aquele que diz: olha, eu sou o Jeová Jireh, eu sou Tsidkenu, a sua bandeira, amém? Eu sou El Shaddai, o suficiente, amém? Jó, quando já estava tão atribulado na vida, e com tantas dificuldades, com seus amigos acusando, ele levantou e disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará, amém? É isso que nós temos que nos levantar e dizer: eu sei que o meu Redentor vive, a situação, a circunstância que eu estou passando não vai me deixar prostrado. E eu gosto de Jó 42, quando depois que ele passa tudo, ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados, amém? Os planos que o Senhor determinou na sua vida, não importa o que você está passando agora,
O importante é que você olha para Jesus, olha para as promessas que Ele tem te dado, e você vai continuar vitorioso, vitoriosa, independente da circunstância que você está passando, porque Ele é fiel, e Ele é fiel à sua própria aliança, porque Ele te ama. Mas eu quero ler nesta manhã, não sei quanto tempo eu tenho, pastor, quanto tempo? $15? Mais 15? Ok. Eu só quero falar então, irmãos, é sobre quando Jesus, que todos nós sabemos, né? O ide de Jesus. No versículo 18, 19, ele diz: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu estava lendo alguns estudiosos que eles falam o seguinte: ide e fazei. Eles disseram que no grego original, ide e fazei discípulo, é indo e fazendo, é gerúndio. É você conforme onde você está, na escola, no trabalho, na sua empresa, com seus vizinhos, você pode ir fazendo discípulo, indo e fazendo. Então, esta palavra no grego original, ela quer dizer isso. Então, todos nós, irmãos, somos chamados para fazer discípulo. Não é só o pastor, não é só o líder do discipulado, não é só o líder de família, grupo de família, mas eu e você somos responsáveis de obedecer o ide de Jesus e fazer aquilo que Ele nos ensinou, aquilo que Ele fez na sua vida. E você não precisa de muito para fazer isso. Me impressiona a vida da mulher samaritana. Não sei quantos minutos, 15, 5 minutos, que ela teve a conversa com Jesus, mas ela já saiu e já foi logo contar tudo que Jesus fez para ela. Então, fazer discípulo, você tem que começar, ou deve começar, falando para suas amigas, falando na escola, falando no trabalho, falando na sua empresa, para aqueles que trabalham com você, aquilo que Jesus tem feito na sua vida. E eu creio que para cada um de nós, o Senhor tem feito muito. Todos nós temos motivo de evangelizar e de falar de Jesus para aqueles que estão ao nosso derredor. Se você não pode falar, você pode orar. Eu sei que essa igreja ora muito pelos missionários e contribui muito. Você pode orar, você pode dar o seu dinheiro e você pode também, irmãos, fazer discípulo onde você está. E nós estamos vivendo numa época muito difícil, a qual Deus tem nos colocado onde você está, para que você reproduza outras pessoas como você, que ama Jesus e que glorifica Jesus, porque as pessoas estão precisando de salvação. Eu tenho uma sobrinha que tem 10 anos, e ela voltou outro dia muito feliz. Ela disse: mãe, eu falei de Jesus para minha amiguinha e ela aceitou Jesus, amém? Então as crianças de 10 anos já estão aprendendo a comunicar, a falar, como levar a palavra do Senhor para os seus próprios amiguinhos. Isso, irmão, é a grande comissão. E eu sei que essa igreja ama a grande comissão. E eu sei também que o Senhor vai continuar fazendo milagres, conforme Davi diz: tudo que vocês têm feito para o Senhor, em dando, em oração, em evangelizando, vocês vão receber os frutos com muita alegria. Eu pude ver isso agora, depois de 43 anos, voltando para Portugal, e vendo o que Deus fez. Não foi nada fácil, não.
mas é recompensador. Você não pode imaginar de todos esses lugares, das coisas maravilhosas que aconteceu, mas Monção foi o lugar que mais me alegrou. Amém? Deus abençoe a igreja e muito obrigada por tudo que vocês têm feito por mim, no nome de Jesus. Amém. Perfeito. Irmãos, eu queria que vocês, por favor, pudessem ficar de pé e vamos orar por Portugal. Tem muitos pastores, eu quero que vocês orem pelos brasileiros que estão lá, que eles realmente, não é tão fácil ter uma conexão com outra nacionalidade, mas que o Senhor quebra essas barreiras, amém? Então vamos orar por eles. Quem quiser aqui, quer fazer essa oração, pode vir também. Se tem alguém aqui que quer vir orar... Ok, então nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus, aqui está a tua igreja. E nós estamos agora orando por Portugal. Senhor, há tantos brasileiros lá agora. Conforme o Senhor deu aquela revelação, que o Senhor estava enviando os brasileiros para trazer um avivamento em Portugal. E nós estamos aqui, Senhor, clamando para que este avivamento chegue na vida dos portugueses, na vida da igreja portuguesa, na vida dos pastores portugueses. Quebra as barreiras, Senhor, quebra em nome de Jesus. Nesta manhã nós oramos para que o Senhor venha mudar o coração dos portugueses, para que os pastores venham a aceitar os brasileiros venham a aceitar a cultura portuguesa, em nome de Jesus. O Senhor é o único que pode romper com cultura. O Senhor fez isso quando o Senhor andou aqui. Por isso, no nome de Jesus, nós te pedimos nesta manhã, rompe agora a cultura, a separação, Pai, em nome de Jesus, entre os brasileiros e os portugueses, no nome de Jesus. Oramos também por aqueles pastores brasileiros que estão desanimados, cansados, tristes, abatidos. Em nome de Jesus, nós oramos por uma nova unção, ó Deus. Levanta os teus ungidos para que eles possam estar animados com a nova visão, olhando para ti, crendo que o Senhor que o chamou é poderoso para continuar usando e levantando para que a tua glória seja vista em Portugal. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus pela manifestação